Olá! Tem alguém aí? Estamos de volta aqui no Cinema no Carro, no meu filme preferido. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês, como vocês já viram, sobre a Mad Max. Eu não vou falar todas as coisas que eu tenho pra falar sobre Mad Max, porque eu já falei elas em outros momentos. E eu vou convidar você, querido inscrito do canal Meu Filme Preferido, para acessar os links que estão aí na descrição do post, ou provavelmente passando em algum lugar aqui na tela, em algum momento. A minha crítica, minha análise, na verdade, não considero muito uma crítica de cinema, mas minha análise da narrativa de Mad Max no site Catavento, em que eu falo um pouco sobre o universo que é retratado lá em Mad Max e a ideia de que tem esse mundo acontecendo e a gente é convidado a entrar nele, mas sem muitos anfitriões, que tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje. E também com o podcast Diversitar, que você acessa em diversitar.com.br/34, ou no link de descrição aqui no post, em que eu falei sobre Mad Max, analisei junto com os meus amigos Daniel e Giovanna. Mad Max, filme de 2015, dirigido pelo George Miller, estrelado pelo Tom Hardy com a Charlize Theron. Tem sido acusado, enquanto um filme de ação, de não ter roteiro, ou de ter um roteiro muito fraco, e é um pouco sobre isso que eu queria falar. Eu tava comentando ontem que eu nem pretendia mais fazer isso, tipo, ficar tentando defender o roteiro do filme, porque eu acho que é quase uma coisa subjetiva mesmo, de você encontrar e se identificar de alguma forma com aquele roteiro. Mas eu tô em dúvida se eu tô certo em relação a isso, se é uma coisa de se identificar, porque eu tenho a impressão que, na verdade, é a falsa impressão de que não tem roteiro que o filme dá, por algumas escolhas que ele faz de roteiro, por algumas escolhas que ele faz enquanto filme de ação, inclusive. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que Mad Max é um filme que se define num cinema de gênero específico e com características específicas desse gênero, que é o cinema de ação. O cinema de ação segue à risca a ideia de que a ação ela é essencial para revelar situações em relação a um universo, em relação a um personagem, em relação a um grupo de personagens, seja o que for. Esses personagens vão se envolver numa situação de perigo, de violência, e essa violência muitas vezes vai ser muito representativa para explicar algum tipo de situação deles, tipo numa agressividade. E eu gosto muito de lembrar de Marcas da Violência, o filme do David Cronenberg, que é estrelado pelo Aragorn, pelo Viggo Mortensen, em que ele é um cara super pacato numa cidadezinha do interior e que de repente acontece uma parada que você vê que é o cara mais especialista em artes marciais. Ele tem muita coisa escondida e você não sabe muito sobre ele, mas o filme também escolhe do início ao fim não dizer muito sobre ele. Você não sabe muito sobre ele. E isso é uma escolha narrativa do filme, fazer com que ele seja um personagem misterioso, fazer com que ele seja um cara estranho naquela cidade, que tem praticamente superpoderes. O jeito como ele elimina seus inimigos e a violência retratada mostra a força que ele tem e a força oculta que ele tem, o que é mais importante. Então, Mad Max é um filme que escolhe ser um filme do gênero ação e que, por conta disso, escolhe um segundo parâmetro importante nessa jornada, que é o parâmetro do pós-apocalíptico, e que, ainda mais específico, o pós-apocalíptico do universo de Mad Max. Ou seja, é bem específico, e para poder ser tão específico assim, ele precisa ter verossimilhança. Ou seja, ele precisa fazer com que, mesmo que ele te mostre coisas que não são reais hoje, não são necessariamente alguma coisa que você pode visualizar no mundo de hoje, mas você precisa acreditar naquilo. E eu acredito muito nesse roteiro, eu acredito muito nesse universo de Mad Max. Mesmo não sendo nem fã da série, mesmo não tendo acompanhado a série com afinco, tendo como referência só o universo da Sessão da Tarde mesmo, o novo filme ele me faz acreditar muito na sua história. E aí vem um ponto importante: a verossimilhança que ele tenta definir na sua narrativa, a verossimilhança que ele tenta definir no seu roteiro, é totalmente baseada num roteiro muito aprofundado. A questão é que a escolha do roteiro em ser aprofundado não é a escolha mais comum num filme de ação. Geralmente um filme de ação ele vai se basear numa trama entre vilão e herói, em que esse vilão e esse herói têm descobertas entre si, têm semelhanças entre si, eles têm às vezes algum tipo de
ele tem que bolar uma estratégia elaborada, o herói tem que bolar essa estratégia elaborada para poder chegar num resultado de alcançar e derrotar seu vilão, ou de alcançar e derrotar uma situação específica. E ele vai tentar resolver problemas específicos desse vilão ou desse problema que ele tem que resolver, e às vezes a gente vai ficar impressionado com o jeito como ele resolve esses problemas. O que Mad Max faz e o que tantos outros filmes já fizeram, e aí especialmente os filmes de Clint Eastwood junto com Sergio Leone, é tentar fazer com que você vá descobrindo aos poucos algumas pistas sobre aquele personagem, algumas pistas sobre aquela narrativa que fazem você ter um pouco mais de detalhe, mas o fato dele não te revelar é que te dá, poxa, o clima de curiosidade a respeito daquela narrativa. Ou seja, você não vai precisar ter tudo que você tem que ter geralmente no começo de um filme, mais que te entrega mais as coisas. A brincadeira nessa história é porque ao mesmo tempo a narrativa do que Mad Max escolhe é uma narrativa muito simples. É uma narrativa de jornada, literalmente de sair de um ponto para o outro por causa de um vilão, por causa de uma situação específica. Isso é uma coisa muito básica, só que ele faz essa coisa básica de um jeito diferente, que é colocar a gente nesse universo pós-apocalíptico, colocar temáticas muito profundas na história, como a temática da crise daquelas mulheres que estão sendo escravizadas, ou seja, fazer um monte de coisa que geralmente, inclusive, no filme de ação não faz. O filme de ação é sempre o mocinho salvando a mocinha, a princesa no castelo, aquela coisa toda tradicional. Quer dizer, você pega o Expendables, a essência do Expendables é sempre os brucutus salvando todo mundo, aí depois todo mundo começou a reclamar, e que começa a aparecer lá uma mulher ou outra ajudando o grupo e tudo mais, mas na essência eles estavam seguindo um filme de ação tradicional do cara fortão salvando a menina, e isso é o que Mad Max mostra que é totalmente contra, que é o que ele não quer mostrar, que é o que ele não quer ser. Então, Mad Max tem um aprofundamento de roteiro, sim, ele tem roteiro. Para poder fazer isso, eles têm escolhas narrativas muito, muito, muito importantes, que fogem do padrão narrativo, inclusive, do cinema de ação, e que certamente não são o mais esperado nesse universo de cinema de ação. Eles não são as escolhas mais esperadas. Não é o que a gente geralmente espera de um filme de ação. E Mad Max é isso, ele te entrega isso. E eu acho que vale a pena rever e tentar olhar um pouco mais com esses olhos. Fica a sugestão para você assistir Mad Max. Veja em 3D, inclusive. Eu vi em 2D, vi em 3D e vale a pena sim ver em 3D, numa sala legal, com som legal, numa tela massa. Curta, compartilha esse vídeo. A gente se vê numa próxima conversinha aqui no Cinema no Carro. Até a próxima.